Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane, eu sou docente do IFMT Campus Rondonópolis e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre rótulos dos alimentos, rotulagem dos alimentos, tá? Eu acho que é um assunto bem interessante, né, para quem é da área, mas para quem não é e tem curiosidade de saber, né, todas as informações da embalagem, para o consumidor geral também, né? É importante essas informações que eu vou repassar para vocês. Eu estou aqui com alguns alimentos, né, que vão servir aí de exemplo, né, para essa conversa que a gente vai ter, tá bom? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa é que a parte da rotulagem, né, dos alimentos, ela é estabelecida por um órgão fiscalizador, né? E esse órgão é a Anvisa, né? Para quem nunca ouviu falar, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para os alimentos de origem animal, além da vigilância sanitária, a gente ainda tem o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então, são esses dois órgãos, né, que estabelecem algumas normativas referente à parte de legislação dos alimentos. E o que é o rótulo, né? O rótulo é toda a inscrição, legenda, imagem, tudo aquilo que descreve, né, informações que estão na embalagem dos alimentos. Então, uma coisa que vocês têm que ter bem claro é que o rótulo é diferente da embalagem. A embalagem é aquilo que contém o alimento. O rótulo é aquilo que está inscrito na embalagem. Então, o rótulo ele pode ser tanto assim impresso, né, na embalagem, quanto às vezes ele pode ser colado, né? Percebe que esse outro produto aqui, ele está colado, né? Então, o que é a embalagem desse produto? Né? Esse vasilhame de vidro. E o rótulo é esse aqui que está colado, né? Então, rótulos são essas informações que estão estampadas geralmente na embalagem do alimento, tá? E quais são os objetivos do rótulo? Né? Então, assim, um dos primeiros objetivos que a gente tem é passar as informações necessárias do produto para o consumidor, né? Um outro objetivo que a gente tem é divulgar a marca do produto, né? Divulgar a empresa, enfim, que isso são coisas importantes para as indústrias, né? Garantir produtos de qualidade, porque aqui vão estar todas as informações referentes ao produto que você está comprando, né? Isso garante, de uma certa forma, a qualidade do alimento. Facilitar, né, o consumidor escolher os alimentos, principalmente aqueles que ele julga serem mais saudáveis, né? E também fornecer informações importantes da parte nutricional dos alimentos, né? Que depois a gente vai falar. Hoje em dia está muito em alta, né? Toda essa preocupação com a questão de gorduras, de sal, de açúcar dos alimentos. Então, através do rótulo, a gente consegue saber essas informações nutricionais dos alimentos. Bom, então, como a gente já falou, o rótulo ele tem vários objetivos, né? E isso remete à importância, né, dos rótulos. Então, vocês imaginem a gente chegar no supermercado e encontrar essas embalagens todas sem rótulos. Como é que iria ser, né? A gente não iria saber que tipo de produto a gente está comprando, a gente não iria saber nem o que é aquilo ali que a gente está comprando, né? Então, o rótulo é extremamente importante para passar essa informação, para passar tudo aquilo que o consumidor precisa saber sobre o produto. Bom, lembra que eu falei para vocês lá dos órgãos, né, competentes que determinam tudo aquilo que o rótulo tem que ter? Então, o que eles dizem que os rótulos têm que ter? Eles devem contemplar a parte da rotulagem, que a gente chama rotulagem geral, que depois eu vou falar para vocês o que é. Tem a parte da rotulagem nutricional, que também já falei um pouquinho para vocês sobre a importância. E tem a parte das informações nutricionais complementares, que são informações a mais, né? Essa parte não é obrigatória, esse terceiro ponto, mas caso o seu produto ele venha alegando que ele é rico em algum tipo de nutriente, ele tem que ter essa informação nutricional complementar. Bom, como eu falei para vocês,
né, da parte da legislação. Então, aqui nesse slide, eu trago algumas resoluções, decretos, leis que são referentes, né, à parte de rotulagem. Então, toda a indústria, né, que vai fabricar um produto, que vai embalar um produto, ela precisa saber, né, precisa estar atenta a essas normativas referentes ao alimento dela, né? Então, ela precisa conhecer muito bem essa parte da legislação, tá? E depois vocês podem, se vocês tiverem curiosidade, podem estar olhando aí cada resolução, elas sempre estão disponíveis, né, no site da Anvisa, batendo no Google, né, colocando no Google, vocês conseguem, né, ter acesso a essa parte da legislação. Bom, então vamos começar pela rotulagem geral, né, que eu falei para vocês. Então, o que deve ter dentro da parte da rotulagem geral dos alimentos? Bom, de forma resumida, eu coloco aqui que as informações obrigatórias é a denominação de venda do alimento, quer dizer, o nome do produto. Então, vocês vão ver, se vocês não forem da área, né, mas se vocês forem, vocês podem até ter uma noção, mas se vocês não forem da área, vocês vão perceber que nem sempre a forma como a gente chama o produto é o nome do produto. Alguns produtos, eles são chamados pela marca, né? E alguns outros produtos são chamados por aquilo que a gente conhece, né? De forma assim geral. Mas às vezes, por exemplo, aquele suco em pó, a gente geralmente fala suco em pó, né? Mas na verdade não é o suco, porque para você decretar, colocar ali na embalagem que o produto é suco, ele tem toda uma especificação técnica para ser suco. Então, aqueles que a gente fala suco em pó, na verdade não é um suco, né? Então, depois vocês podem pesquisar e ver que nome que está lá naqueles suquinhos em pós que a gente tem em casa. Uma outra coisa que tem que ter é a parte da lista de ingredientes. De quais ingredientes aquele produto é composto. E essa lista de ingredientes, ela sempre é em ordem decrescente. O que quer dizer isso? Por exemplo, esse produto aqui, que é um leite de coco, aqui, vamos ver se eu acho aqui. Aqui tá, né? Ingredientes, vocês não vão enxergar porque tá bem pequenininho, né? Mas aqui tem leite de coco, água e conservadores, tá. Né? Que depois eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre essa parte de aditivos. Então, o produto, essa parte dos ingredientes, ela sempre vem escrita do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, toda vez que você quer saber, né, se um produto, né, tem muita quantidade de açúcar, olha nos ingredientes. Né? Se, por exemplo, o açúcar for o primeiro ingrediente, quer dizer que aquele alimento tem muito açúcar, que é o maior, né? O açúcar é o maior ingrediente ali, que está em maior quantidade, né? Então, ele é sempre em ordem decrescente, do que tem maior quantidade para o que tem menor. Então, aqui, o que tem maior é o leite, depois tem água e depois tem os aditivos. Aí tem a parte do conteúdo líquido. O que é o conteúdo líquido? É a quantidade de produto que tem ali dentro da embalagem. O prazo de validade, que vocês conhecem, a origem, né, que é toda a parte de quem fabricou o produto, ou quem produziu, quem embalou, né? Aí tem o lote, que é extremamente importante, as instruções de preparo e uso, né, quando necessário, né, caso o alimento necessite, por exemplo, um miojo, né? Sempre tem lá as instruções de preparo. A parte de conservação, como que você tem que conservar esse alimento, inclusive quanto tempo qual que é a validade dele após aberto, né? O nome ou a razão social da empresa, né, que eu falei para vocês, que é junto lá com a parte da identificação da origem, né? E todas essas informações, se o produto está sendo comercializado no nosso país, ele tem que estar ali com a língua oficial do país, tá? Bom, como eu falei para vocês lá no início, se o produto ele for de origem animal, ele ainda necessita, né, trazer estampado o carimbo oficial do órgão, né, de inspeção federal. Então, percebe que esse alimento aqui é um alimento de origem animal, é uma sardinha. Então, ela ainda tem que ter esse selo de inspeção, né? Porque essas indústrias, essas fábricas, elas passam por esses processos de inspeção, né? E tem que estar estampado aqui toda essa parte, né, da inspeção federal,
quando o produto ele pode ser comercializado no país inteiro, ou o selo ele pode ser estadual, né, ou ainda municipal, caso o produto só possa ser comercializado ali dentro, né, do município onde ele foi fabricado, tá? E aí tem a normativa para vocês. Bom, como eu falei para vocês, a questão do nome do produto, ele é diferente da marca. Então, por exemplo, vocês conhecem muito, não sei se conhecem muito, né, mas falam muito assim, Toddy, né? O Toddy é uma marca, né? Não é o nome do produto, né? O nome do produto é outro. Né? Prepara em pote, chocolate ou achocolatado, né? Enfim. Um outro produto que a gente chama muito pela marca é a maisena. A maisena é uma marca, né? Mas não é o nome do produto. Então, o nome do produto é diferente da marca, né? A marca, inclusive, é algo que não é obrigatório vir no rótulo. O nome é, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, pode vir só o nome do produto, como doce de leite, queijo Minas artesanal, polvilho de biscoito de polvilho. Ou ainda pode ter uma frase adicional a respeito da condição do produto, por exemplo, frango resfriado. Né? Então, ele está falando ali que aquele frango ele é resfriado, ou uma carne congelada. Tá? Bom, como eu falei para vocês, a marca já remete, ou às vezes a marca da empresa que está fabricando o produto, ou às vezes é a marca do produto. Por exemplo, a Nestlé é uma empresa, né? Ela é uma marca, né, de uma empresa, mas ela tem várias marcas de produtos, né? Se vocês pegarem na casa de vocês, se tiverem alguma coisa da Nestlé, por exemplo, o Leite Ninho. O Leite Ninho, ele é uma marca de um produto da Nestlé, tá? Então, para você ter uma marca no seu produto, é interessante que sempre haja o registro dessa marca, né, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para que nenhuma outra empresa possa se apropriar da sua marca, né? Então, eu coloquei uma marca que é famosa, né, que é uma marca registrada, ninguém pode usar esse nome de marca, tá? Bom, aqui eu peguei um produto famoso também, né, que a gente conhece como leite moça, mas na verdade o nome do produto é o quê? Leite condensado, né? E aquela informação a mais, é que ele é desnatado, tá? Então, moça ali seria a marca do produto, a empresa que fabrica é a Nestlé, e o nome do produto é leite condensado, né? E a qualidade ali seria o desnatado, tá? Bom, como eu já mostrei para vocês, todo alimento ele tem que ter a parte desse conteúdo líquido. O que é o conteúdo líquido? É a quantidade de produto que tem, descontando a embalagem. Então, esse produto aqui, ele tem um peso, né, de embalagem, mas esses 200 ml que fala aqui é a quantidade de produto, fora a embalagem, tá? E aí tem umas formas de você colocar isso na embalagem, né? Umas formas de você escrever isso. E quem que denomina isso, né? Quem que estabelece essas normas, né? De como que você tem que escrever, de como que você, né, vai a quantidade, né? Como que você tem que colocar a parte da quantidade, né? As unidades, né? E quem vai fiscalizar essa parte da quantidade, a parte quantitativa, é o Inmetro, tá? Então, é outro órgão também que fiscaliza essa parte. Bom, só que tem alguns produtos, por exemplo, a azeitona, ela vem numa salmoura, né? Ela vem ali a parte sólida, que são as azeitonas, e tem aquela parte líquida, que tem ali, né, água com um pouco de sal e tudo mais. Quando você tem um produto assim, você tem que dar as duas pesagens. Você dá o peso líquido, que é o peso total, que é o peso da quantidade sólida mais o líquido, e a parte do peso drenado. O que é o peso drenado? É tirando a parte líquida, é considerando somente a parte sólida. Então, todo produto que ele tem uma parte líquida e uma parte sólida, ele vem dessas duas formas. É o peso líquido, que é a quantidade total, e o peso drenado, tá? Esse produto aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, se ele tem isso. Aqui, ó, a sardinha tem, ó, o peso líquido, que é 110, né, que é o conteúdo total, e o peso drenado,
que é só a parte da sardinha, que é 90 gramas, ok? Bom, é aquela parte da origem que eu falei. O que tem que ter? Né? O que o produto ele tem que vir falando, né? Essa parte da origem, né? Então, quando a gente fala origem, é de onde que vem aquele produto. Então, todo produto ele tem que estar lá inscrito, né? De onde que ele vem. Então, tem que ter a razão social da empresa, que é o nome, como se fosse o RG lá, o nome do RG da empresa, né? Tem que ter lá o CNPJ, ou se for uma pessoa, vai ter o CPF. Tem que ter o endereço completo da indústria que está fabricando ou que fabrica aquele produto. O telefone do serviço de atendimento ao consumidor, que é muito importante, né? Inclusive, se vocês tiverem algum problema com algum alimento, vale a pena entrar em contato, né? A expressão indústria brasileira, que é a determinação da lei federal, o número de registro junto ao órgão competente, né? Para produtos de origem animal, conforme eu falei para vocês já. A parte do lote. O lote ele é muito importante para que eu possa saber quais que são as origens daqueles ingredientes que eu estou utilizando. Porque às vezes eu sou uma indústria de leite, por exemplo, leite, e eu pego de várias fazendas. Então eu tenho que fazer um lote, né, para cada produção minha, para eu saber que todos aqueles produtos daquele lote vieram de tal e tal empresa. Isso porque, caso ocorra algum problema naqueles produtos, eu tenha condições de saber de onde que foi o problema. E eu também possa fazer o recolhimento adequado desses produtos. O lote, ele sempre tem que vir com a letra L antes ali do número, né? E essa numeração de lote quem determina é a empresa. Ela que vai ter ali o controle dessa numeração, às vezes ela utiliza a própria data de fabricação, enfim. Aí é a empresa que determina. O prazo de validade. Então, todo produto tem prazo de validade, inclusive é uma das coisas que a gente sempre vê, né? E como que esse prazo de validade ele tem que estar inscrito na embalagem, né? Você pode utilizar várias expressões, conforme aqui o slide está, né, tá passando para vocês, mas uma coisa importante é que se o produto ele não tiver uma validade superior a 3 meses, você pode colocar o dia e o mês, né, de vencimento do produto. Mas se ele tiver um prazo de validade acima de 3 meses, aí você tem que obrigatoriamente colocar o mês e o ano. Então, por exemplo, você não pode colocar no produto validade de 120 dias. Por que não? Porque ele está acima de 3 meses prazo de validade. Então, você tem que colocar o mês e o ano até onde ele é válido esse produto. Tá? Então, são algumas regrinhas que a gente tem que estar atento. E quem que vai falar sobre essas regras? É a parte da legislação. Bom, aqui conforme eu falei para vocês, se o produto requer instruções de uso, de preparo, isso tem que estar escrito na embalagem, tá? Se necessário. A parte da conservação do produto também é extremamente importante, né? Principalmente para produtos congelados, produtos resfriados, né? Ele vai falando ali qual a temperatura que você tem que armazenar, o tempo que você pode armazenar esse produto depois de aberto, né? E como que você tem que armazenar, por exemplo, o leite, o HT que a gente fala, né? Que é ultra pasteurizado. Ele fica fora da geladeira, né? Antes de você abrir. Mas depois de abrir, você tem que conservar ele em local refrigerado. E aí vai estar lá escrito na embalagem qual que é a temperatura que você tem que armazenar esse produto. E qual que é o prazo de validade depois que você abre o produto. Isso é muito importante, gente, porque muitas pessoas não se atentam a essa questão do prazo de validade após aberto o produto. Bom, então vamos entrar um pouquinho na parte de rotulagem nutricional. Então, toda essa parte da frente aqui, que é a parte da rotulagem geral, a gente já conversou. Até um pouquinho da parte de origem e tudo mais, que ela vem mais escondidinha, né? Quando a gente pega um produto, o que a gente sempre vê na frente, que a gente sempre tem que ver, é a marca, geralmente, que não é obrigatório, mas é muito importante, né? Aí tem toda essa parte do layout, do design, da embalagem, que é importante para a indústria. Aí tem o nome do produto, conteúdo líquido, alguma informação adicional. Toda essa parte é a rotulagem geral.
Mas quando vocês olham, né, geralmente atrás ou em outro lugar da embalagem, a gente vê uma tabela, que a gente chama de tabela nutricional, que faz parte da rotulagem nutricional dos alimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, então qual que é a definição? É toda descrição que é destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento. Tá? Então, vem a parte do valor calórico, quantidade de proteínas, gorduras, açúcar, né? Então, toda aquela parte que as pessoas que geralmente estão fazendo uma dieta, elas sempre estão atentas nessas informações. Lembra que eu falei para vocês sobre declaração nutricional complementar? Então, são aquelas declarações que eu preciso fazer caso eu coloque no meu produto que ele é rico, por exemplo, em vitamina C, ou zinco, ou ferro. Então, quando eu coloco isso, eu preciso declarar, né, essas informações nutricionais complementares. Então, vocês vão ver que a parte da informação nutricional, da tabela nutricional, ela obriga a gente a falar de alguns nutrientes que o produto tem. Caso, por exemplo, eu não fale que o meu produto é rico em vitamina C, eu não preciso colocar quanto ele tem de vitamina C. Mas caso eu fale que ele é rico em ferro ou em vitamina C, eu preciso obrigatoriamente estar colocando qual que é a quantidade que eu tenho. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas entrou agora em outubro, em vigor, né, uma nova rotulagem nutricional. Né? Ela foi publicada em 2020 e as empresas desde 2020 sabem, né, dessa publicação e tiveram aí 2 anos para fazer a adaptação. Ela entrou em vigor, então, agora em outubro, então ela já está em vigor, só que, porém, vocês ainda não vão ver 100% dos alimentos diferentes nessa parte, porque as empresas ainda têm 1 ano aí para se regularizar, tá? As empresas antigas, né, têm 1 ano para se regularizar. Caso você, né, a indústria tenha um produto novo, aí ela já deve colocar na nova norma. Tá? Então, eu coloquei as duas normativas, né, a Instrução Normativa 75 e a RDC 429, que são as últimas aí que saíram em relação à rotulagem nutricional. Bom, e para quais produtos essa parte da rotulagem se aplica, né? Seguindo na mesma linha da normativa antiga, ela se aplica às bebidas, aos ingredientes, né? Aos aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, né? Inclusive os que são destinados principalmente, exclusivamente ao processamento industrial ou serviço de alimentação. Então, tem alguns produtos que a gente não vê no mercado, que eles são exclusivos para venda para outras empresas, mas eles também têm que se adequar a essa normativa. E isso se dá a todos esses alimentos, né, que são embalados na ausência do consumidor. Então, por exemplo, aquele presunto e aquele queijo que você pede lá no mercado, ele não precisa, né, estar dentro dessa normativa, tá? Ele não precisa se adequar a essa normativa porque ele é embalado na presença do consumidor. Bom, e o que essa normativa traz de novo, né? Se você nunca viu, não sabe, então a gente tem aqui que deve ser declarado tudo isso aí, valor energético, carboidratos. E o que não tinha antigamente? Não tinha açúcar total e açúcar adicionado. Então, foi uma das coisas que mudaram na parte da tabela foi que agora a gente precisa, né, as indústrias precisam informar a parte dos açúcares totais e dos açúcares adicionados. O restante dos nutrientes, né, já tinham na normativa antiga. Né? Então, se você não sabia, aí tem que declarar ainda proteína, gordura total, saturada, trans, fibra alimentar, sódio, né? E aí eu coloquei as unidades que você tem que declarar, tá? A maioria em gramas, né? E somente o sódio em miligramas. Bom, essa tabelinha aqui é uma tabelinha que fala sobre os alimentos que não precisam de informação nutricional ou que ela é voluntária. O que é ser voluntária? Vai depender da indústria. Tá? Então, eu não vou falar item por item para vocês devido ao nosso tempo, mas depois vocês podem, né, entrar em contato e pedir, né, a parte
do slide, né, do material que eu posso mandar para vocês, tá bom? Então, conforme eu falei para vocês, aqueles alimentos que são embalados na presença do consumidor, né, alimentos que têm uma área menor que 100 centímetros quadrados, né, as frutas, hortaliças e leguminosas vendidas no mercado, essas não precisam dessa parte de rotulagem nutricional. Bom, ainda falando da parte de rotulagem nutricional, a gente tem algumas informações que são importantes a gente conhecer, né, que eu vou tentar passar de uma forma bem resumida para vocês, né, mas se vocês depois quiserem maiores informações, podem entrar em contato. Bom, tem a parte do glúten, né, que é uma lei que está em vigor desde 2003. Então, todo produto é obrigado a vir informando se ele contém ou não contém glúten. Então, se contém, você vai colocar contém glúten. Mas se não contém, você tem que colocar também não contém glúten. E isso é muito importante, por quê? Porque existem algumas pessoas que são celíacas, né, que é uma intolerância, né, grave ao glúten. Tem algumas pessoas que têm uma intolerância mais leve, algumas pessoas que têm alergia. Então, é muito importante essa declaração. Mas essa declaração veio principalmente devido à doença celíaca, tá? E o que é o glúten? Né? É a proteína que a gente fala que é a proteína do trigo, mas não está só no trigo, está na aveia, na cevada, no centeio, todos os derivados. Então, o macarrão, por exemplo, que é feito de trigo, ele tem glúten, tá? Então, todos esses produtos têm que ter essa declaração, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa doença que eu falei, doença celíaca, que acomete muitas pessoas, né? E que é uma intolerância grave ao glúten, vocês podem, né, estar acessando esse site. Bom, uma outra coisa que é muito importante também, que é recente, de 2015, é a questão da informação sobre ingredientes alergênicos nos alimentos. Então, se, por exemplo, no seu alimento você tem essa lista, né, de ingredientes, então, se você tiver algum desses ingredientes no seu alimento, você tem que declarar a presença dele, falando: atenção, alérgicos, contém ovos, contém leite, contém soja, enfim, tem toda essa lista aí. Tá? Então, por exemplo, esse produto aqui, a sardinha, aqui está escrito, né? Atenção, alérgicos, contém peixe, derivados de soja, não contém glúten, né? Então, além de você declarar o glúten, você tem que declarar a presença de algum alimento, algum ingrediente alergênico no seu alimento, tá? Bom, o que eu queria falar para vocês é que existe, por exemplo, algumas coisas que estão escritas no rótulo que a gente pode não entender. Por exemplo, isso aqui é um vinho, né? E ele está escrito aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou ler para vocês. Alérgicos, pode conter derivados de ovo. Isso está escrito aqui, numa embalagem de vinho. E por que isso? Quando eu olho os ingredientes, não tem nada de ovo aqui nos ingredientes. Então, como é que está falando que pode conter ovo? Isso significa dizer que no processo, né, nos maquinários ou a própria indústria, ela é uma indústria que lida, né, que tem o ovo como ingrediente de outros produtos que ela fabrica, né? Ah, mas então há contato, fica sujo? Não. Mesmo que você limpe o processo, os equipamentos, pode ser que fique traços daquilo ali. Então, essa empresa de vinho, ela pode ser que ela fabrique outras coisas que vá ao ovo. E aí, como mesmo limpando, higienizando os maquinários, pode ficar traços de ovo, você precisa declarar isso. Porque tem pessoas que têm um nível de alergia tão grande que mesmo tendo partes por milhões, partes por bilhões daquele ingrediente, ela pode sofrer algum dano. Tá? Então a gente fala que pode ter ocorrido uma contaminação cruzada. O ovo, ele não é um ingrediente do vinho, mas como a indústria fabrica outros produtos que têm ovo, pode ter havido uma contaminação cruzada, que a gente fala. E isso é importante, essa declaração, tá?
Outras coisas que não vai dar tempo da gente falar, né, mas que são pontos de atenção, que depois, se vocês quiserem material ou outras informações, vocês podem entrar em contato, é que tem outras informações no rótulo que às vezes, né, a gente não sabe, não se atenta, mas que a gente pode estar, né, se atentando e pesquisando, né, que é a questão da presença da lactose, que também é uma declaração que deve ser feita caso o seu produto tenha, a parte dos aditivos. Então, tem alguns alimentos, né, que tem aditivos que a gente fala que ele tem um número, né, que a gente fala que é a numeração internacional, né, reconhecida no mundo inteiro, INS, né, e isso é importante para a gente saber que tipo de aditivos tem ali no nosso produto, né, inclusive tem alguns aditivos que podem ser alergênicos, por isso é importante a gente saber, né, o aditivo que está ali. E se você não tem o nome do aditivo, você tem um número, aí você tem que pesquisar esse número para saber o tipo do aditivo. Temos alguns produtos que são certificados, e às vezes isso vem na embalagem, produtos orgânicos, agora que está bem em alta. Tem a parte dos produtos transgênicos, né? Que eles têm um símbolo, né, que é um triângulo com um Tzinho. Inclusive, vocês podem pegar o óleo de soja da casa de vocês e vocês vão ver isso daí, porque esse óleo foi fabricado com soja transgênica, né? A parte do código de barras, né, o QR Code, né, que alguns produtos já têm, né, que faz essa conexão, né, com as pessoas. E algumas outras terminologias, como 100% natural, gourmet, artesanal, né? Tem o selo arte, que é um selo que produtos de origem animal estão, né, buscando para os seus produtos, que são produtos mais artesanais, enfim. Tem várias coisas aí também que podem estar inscritas na embalagem, né? Que é no rótulo, e que a gente também da área, né, principalmente, a gente tem que estar atento. Bom, tem algumas coisas que você não pode, né, declarar no seu rótulo. Uma coisa assim bem comum, para dar só um exemplo, é, por exemplo, o óleo vegetal da casa de vocês falar que não tem colesterol. Então, todo óleo ele vem escrito não contém colesterol, mas o colesterol é uma substância exclusiva de origem animal. Então, ele não vai ter mesmo no óleo vegetal. Né? Então, ele não pode estar declarando isso. Ah, mas por que tem isso? Vocês vão ver lá, como todo óleo vegetal, né? Porque não é algo que você pode declarar, porque não é uma característica exclusiva do seu produto. Bom, falando rapidinho para a gente encerrar sobre aquelas mudanças da nova legislação da rotulagem nutricional, para quem não sabe, né? Para quem não conhecia, é tudo novo, né? Mas para quem já conhecia, vai ter algumas mudancinhas aí na parte da tabelinha nutricional. Esse produto, por exemplo, está no modelo antigo ainda. O modelo novo, você vai ter que declarar, né, o açúcar total, açúcar adicionado, conforme eu falei para vocês, tanto para a porção do alimento quanto para 100 gramas. E por que isso? Para que você consiga comparar um produto com o outro. Porque geralmente não tinha como comparar, porque um produto vinha com a informação para 50, outro vinha para 40, então você não tinha esse parâmetro de comparação, né? Toda a informação nutricional agora ela tem que ser, né, em fundo branco, assim, com letras pretas, né, para ajudar, né, nessa visualização, né? E isso veio para melhorar, né, os alimentos. E também tem essa parte da rotulagem nutricional frontal que vocês vão começar a ver nos alimentos. Então, aqueles alimentos que têm alto teor de gordura, açúcar e sódio, eles vão ter que ter essa declaração aí na parte frontal, que é uma lupinha escrito, né? alto em açúcar, gordura e sódio, alto em sódio. Então, vai ter essa parte aí, ou de ser alto nos três, dois ou em um nutriente. Então, vai ter essa declaração aí, caso o produto tenha em quantidades, né, maiores do que o estabelecido. E qual que é a quantidade limite estabelecida? Tem na legislação, né? Eu até coloquei a tabelinha aqui, depois vocês podem pesquisar melhor. O tempo é rápido, tem muita coisa para falar, mas eu peço desculpas aí pelas intervenções, né? É assim mesmo quando a gente grava em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida,
ou queiram compartilhar alguma coisa, ou queiram pedir material, os slides, eu posso compartilhar com vocês, e foi um prazer estar aqui, tá? Esse é o meu contato, e até a próxima. Um abraço.